muito gostoso quando nós podemos tirar algumas ideias da palavra de Deus, um aprendizado, um princípio, algo que mude a nossa vida ou algo que faça com que a gente possa se descobrir, né? Então, quando eu estudo a Bíblia, eu me descubro quem eu sou, eu me entendo melhor, eu entendo o que Deus está fazendo na minha vida, como passo também a entender o meu próximo, o meu irmão, as pessoas que me rodeiam, que estão aqui na igreja, que fazem parte da nossa comunidade. Eu posso entender a vida e as ações que eles têm, a disponibilidade que eles se colocam para o trabalho, e é gostoso entender que nós todos estamos no reino de Deus, nós todos estamos engajados em fazer a vontade de Deus, aprendendo, se desenvolvendo e crescendo, né? E existe um texto que eu gostaria de começar compartilhando com vocês, porque nós vamos falar sobre dons, né? Estamos falando sobre dons, mas me veio uma ideia, né, na cabeça, assim, que a família que mente unida, morre unida. Interessante isso, né? O que isso tem a ver com dom? Você vai ver já já. Mas a família que mente unida, morre unida. Por isso que é interessante entre o casal, marido e mulher, um proteger o outro no quesito integridade. Olha, querido, olha, querida, vamos cuidar da nossa integridade, vamos cuidar, né, daquilo que é sério, vamos fazer as coisas corretamente, porque senão você sofre a consequência daquilo que você está vivenciando. Então, quando você comete um pecado e a sua esposa ou seu esposo não interferem, né, conivem, faz uma conivência, né, com essa experiência, então se peca unido, mas também se morre unido. Teve um casal que queria, através de uma demonstração de um dom, né, mostrar que eles também tinham um dom. E esse dom, esse casal entendeu, olha, nós temos esse dom, vamos exercer esse dom, mas não vamos fazer tão bem esse dom assim, vamos fazer mais ou menos. E eles concordaram em mentir para a igreja, mentir para Jesus, mentir para o Espírito Santo, de que estavam fazendo o melhor do seu dom, mas na verdade não estavam fazendo. Mentiram juntos, morreram juntos. É a experiência de Ananias e Safira, que está em Atos capítulo 5. Interessante, veja comigo. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Então, era um homem, uma mulher, marido e mulher, chamado Ananias e Safira. E aqui diz assim que ele também vendeu uma propriedade, porque o contexto mostra que uma outra pessoa, um tal José, também vendeu a propriedade e deu totalmente aquele valor à igreja, doou integralmente aquilo. E aquele casal também, né, por isso que a palavra vem aqui, um homem chamado Ananias, como Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou, colocou aos pés dos apóstolos. Veja que interessante. Ele, aqui no caso, quem pecou foi o homem, e o homem aqui é o Ananias. Ele reteve, ele vendeu com a ideia de que estaria dando tudo, mas ele achou por bem reter algo que ele tinha se disposto a dar, e falou que ia dar, falou que deu, mas ele reteve parte. Ele mentiu, na verdade. Estava mentindo. Não precisava mentir. Não tinha razão de dar, nem precisava vender, nem precisava fazer aquilo. Mas ele quis também fazer sucesso com o seu dom. Ele também quis fazer, sabe, imagem com o seu dom. Olha, se o tal José fez aquilo, né? Eu também estou fazendo, gente. Olha, vocês estão batendo palma para eles, batam palma para mim, porque eu também vendi minha propriedade e estou colocando toda aqui aos pés. Mas o texto diz que ele mentiu, porque ele reteve parte disso. Ele queria usufruir do benefício do dom, do sucesso do dom, da alegria do dom,
como José tinha acontecido com ele, mas ele não fez totalmente aquilo que o dom exigia que ele fizesse. Ele não se dispôs realmente a fazer o completo, só parte. Então ele reteve parte do dinheiro para si. De novo, o texto depois lá para baixo vai falar que ele não precisava nem ter vendido, nem ter dado, né? O problema dele foi que ele mentiu. E o motivo dele ter mentido é que ele gostaria de ter a aparência e o sucesso que aquele tal José havia tido, né, da Arimateia, ele havia tido, e ele também queria ter esse sucesso, ser reconhecido na igreja, bem na fita. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, quer dizer, a mulher dele estava consciente. Ela sabia. Ela podia ter mudado isso? Podia. Quando uma mulher quer uma coisa, gente, ninguém segura, né? Cadê os maridos aí? É verdade ou não é? Né? Apoiar. Quando uma mulher quer uma coisa, gente, né? Ela rodeia, ela fala de novo, né? Ela te lembra outra vez. É assim com vocês também? Né? Comigo não é assim, tá? É só com vocês que é assim. Né? Mas assim, quando uma mulher quer, ela vai conseguir aquilo. Mas aqui diz que ela não quis. O texto diz que ela também, sabendo disso, sua mulher ficou na dela. Ficou na dela. Por isso que eu disse que penso que mulher omissa peca tanto quanto o marido pecador. Ou homem omisso no casamento peca tanto quanto uma mulher ou esposa pecadora. Quando somos casados, marido e mulher, somos coniventes na bênção e na maldição, no sofrimento ou na alegria. E quando nós concordamos com alguma coisa errada, a consequência não vem só para ele que fez isso, mas vem para mim também, porque eu concordei com aquilo. Também sua mulher. E o restante? Separaram o restante, eles levaram e colocaram aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro, que era o apóstolo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si, uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Se um apóstolo, o pastor ali em questão, chegasse para você e falasse isso, você já ficaria arrepiado. Como é que ele soube? Essa é a primeira pergunta. Como é que ele sabe que eu não fiz o que era certo? Como é que ele sabe que eu não entreguei tudo e estou segurando parte? Como é que ele sabe que Satanás enganou meu coração? Foi o que Pedro colocou para ele. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Só com a pergunta eu já falo, não, o homem já sabe de tudo. Né? A gente, quer dizer, mas Deus, quando está no ambiente, e o apóstolo ali em questão, Pedro, teve o discernimento, por isso que ele era apóstolo, por isso ele era reconhecido pela palavra que pregava, pelo testemunho que tinha. Aquele homem tinha uma sensibilidade que Deus dava a ele de credibilidade profética. Né? O apóstolo, ele é o profeta do Novo Testamento, em que ele sabia da parte de Deus e recebia da parte de Deus, né, esse dom de identificar, de discernir as coisas. E quando nós, enquanto líderes e pastores, estamos na graça do Espírito Santo, nós também temos a sensibilidade de discernir as coisas. Talvez não com tanta clareza, ou mais clareza, ou menos clareza, isso depende da nossa intimidade com Deus,
depende do nosso relacionamento com Deus, depende da vida que eu tenho com Deus. Vocês querem saber se o pastor Fernando tem esse discernimento? Tem. Tem, porque eu oro todos os dias, eu ando com Deus todos os dias, eu leio a Bíblia todo dia, eu busco ao Senhor todo dia, não para descobrir os seus pecados, mas para descobrir os meus, para consertar a minha vida diante de Deus. E quando eu chego perto de você, eu sei que você está em pecado. Eu sei que tem coisa errada na sua vida, que você não está fazendo a coisa certa. E eu me preocupo com você, eu oro por você, eu quero te ajudar. Mas ali, Pedro tinha todo esse discernimento e ele era considerado apóstolo porque ele andou com Jesus, apóstolo e profeta porque ele falava em nome de Deus. Não existia o Novo Testamento ali, não existia ainda os evangelhos ali, aquele homem era a palavra viva de Deus. Então quando aquele homem falava, era como se a Bíblia falasse. E por isso Deus os usava de uma forma muito peculiar, diferente que me usa hoje. Porque para muitas coisas Deus não precisa mais me usar para revelar o seu pecado. Porque nós já temos o Novo Testamento. Nós já temos a Bíblia, que já fala o que é certo e o que é errado. E Ele não precisa me dar esse discernimento, porque esse discernimento já está na própria palavra de Deus. Mas naquela época não existia a palavra de Deus, não existia o Novo Testamento, não existia os evangelhos. Ele era a própria palavra de Deus, e por isso que Deus o capacitava de uma sensibilidade extraterrestre, uma sensibilidade fora do comum. E por isso que quando Ananias chegou, e Pedro viu ele colocando aquele dinheiro lá, falou: esse dinheiro é maldito. Esse dinheiro é maldito. Mas eu estou colocando tudo aqui, eu estou colocando tudo. Não, esse dinheiro, Ananias. E Pedro fala: Ananias, como você permitiu? Como você permitiu que Satanás, veja, Satanás só entra na nossa vida se a gente permitir. Ele não vai entrar na nossa vida se nós não permitirmos. Ah, não, eu não deixo Satanás entrar. Falo: sai Satanás. Ele sai, não sai. Eu permito e não permito quando eu abro brecha na minha vida com pecado, mentira, coisas erradas, coisas ilícitas. Eu permito que Satanás entre na minha vida. Naquele caso era mentira. Eles mentiram e pela mentira Satanás enganou, entrou na vida dele. Mas a grande palavra aqui que foi uma permissividade. Ananias e Safira se permitiram pecar só um pouquinho. Não pecaram tudo não. Pecaram só um pouquinho. Mas pecaram para a pessoa errada. Pecaram para o Espírito Santo. Pecaram para Deus. Isso não é bom. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Bom, Pedro não precisava passar nenhum sabão, podia só dar o veredito ali, mas Pedro fez questão de passar um sabão nele. Antes de dar o veredito que vai acontecer com você, deixa eu te dar uma ensaboada. E ele começa no versículo 4. Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Era tudo seu. A propriedade era sua, o dinheiro era seu. Para que você veio mentir, falando que estava entregando tudo? Então o problema não era que ele estava entregando ou não, quer dizer, ele podia não entregar, e não ia acontecer o que aconteceu com ele. O problema foi que ele fez uma meia-verdade. Falou que entregou tudo, mas não entregou tudo. Ele mentiu, e mentiu para o Espírito Santo. E a mentira é uma permissão que você dá a Satanás, como Pedro coloca, a agir na sua vida. E Pedro continua ensaboando Ananias.
Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, você não mentiu para mim, mas sim para Deus. Às vezes a gente acha que nós estamos fazendo as coisas, é para a igreja, é para o pastor, é para as pessoas. Não, gente. O que nós fazemos é para Deus. Como eu faço para Deus, é como eu recebo a minha consequência. E Pedro estava ensaboando ele no sentido, olha, você não precisava nem vender, a propriedade era sua, mas você fez tudo isso para mentir para quê? Versículo 5. Ouvindo isso, o que você acha que acontece? Na minha Bíblia diz, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Eu fico imaginando se nós tivéssemos um outro Pedro aqui. Eu dou graças a Deus que nós não temos, porque senão muitos estariam mortos. Mas precisaríamos estar mortos? Não. Não precisamos morrer. O fato de Pedro não estar aqui não quer dizer que Deus mudou. Deus continua o mesmo. Pedro pode não estar aqui para passar um sabão em você, para perguntar para você por que você permitiu que Satanás entrasse na sua vida, por que você fez isso, fez aquilo, por que você não usou o seu dom corretamente, porque ali era questão de dom. Ananias e Safira falaram, olha, eu estou usando todo o meu dom, mas na verdade estou usando só parte do meu dom. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Se Pedro talvez estivesse aqui, muitos sairiam correndo, outros sairiam correndo para fora da igreja e outros para dentro da igreja. Eu estaria para dentro da igreja, eu não sei você, eu estaria para dentro da igreja. Mas Pedro não está. Está o pastor Fernando, que tenta ser um Pedro, tenta ser um Paulo, tenta ser uma dessas figuras. Eu tento. Vou falar que nem meu sogro. Na minha lápide você coloca lá, olha, não consegui, mas eu tentei. Eu tentei. Mas o interessante é que não precisa ter Pedro aqui. E nem eu preciso ter alcançado esse status espiritual, emocional, de discernimento, porque é o mesmo Deus daquela época, é o mesmo Deus de hoje. Quando você não usa o seu dom, quando você não aplica o seu dom de uma forma integral, e você ainda conversa entre família que vamos fazer o suficiente, só não vamos fazer tudo, nós estamos mentindo. E não é mentindo para o pastor, nem para a igreja, nem para os homens, mas mentindo para Deus. E essa mentira de Deus é fruto da sua permissão de abrir o seu coração para Satanás operar em você. Se fosse naquela ocasião, você estaria morto. Na ocasião de hoje, eu digo, você está morrendo e não sabe. E o texto continua. Ouvindo isso, versículo 5, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E eu também ficaria com grande temor. E eu espero que hoje você esteja com grande temor com o que você está fazendo com o seu dom. Não é com a propriedade, nem com o dinheiro, mas é com o seu tempo, com o seu talento, com os dons que Deus tem dado a você. Se você visse o que aconteceu com Ananias, talvez você, como aquelas pessoas que estavam ali em volta, ficaria com um grande temor, que apoderou-se de todos ali que ouviram o que havia acontecido. Então, versículo 6 diz que, então os moços que estavam ali, e a palavra moço tem a ver aqui, aqueles que serviam, não é moço de ser jovem, mas moço daqueles que estavam atendendo e servindo
ali aquela comunidade. Então os moços, versículo 6, que viram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas, o versículo 7 fala, cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher. Mulher de quem? Ananias. Quem era Ananias? Aquele que usou mais ou menos o seu dom e ainda falou que estava usando tudo. Bom, essa era a sua mulher e o nome dela era Safira. Que nome lindo, Safira. É uma pedra preciosa, uma pedra bonita, né? Quem é que não gosta de ter um anel de safira? Mas essa Safira não era tão bonita não, vocês vão ver a história. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Versículo 8, Pedro então lhe perguntou, veja a pergunta de Pedro, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Pedro já sabia que não, mas Pedro queria saber se a mulher ia ser sincera ou não. Não, pastor, nós estamos fazendo melhor. Não, pastor, nós estamos, estamos aqui à disposição, estamos aqui para servir, estamos aqui para, quer dizer... Pedro perguntou, diga-me, foi com esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela. E o que ela respondeu? O que ela tinha combinado com o marido. O que o casal tinha combinado. É para falar isso, hein? Ah, então tá bom. Vamos combinar isso? Ah, então tá certo. Então, no combinado, o versículo 8 final diz que ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Aí, então Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo? Olha que interessante. Por que vocês entraram em acordo? Minha filha, você não deve ter feito acordo com teu marido. Você tinha que enfrentar teu marido para as coisas erradas. Para ele não fazer coisas erradas. E às vezes não é o marido que faz coisa errada. Às vezes é a esposa que faz coisa errada. Às vezes é o casal que faz coisa errada. Mas nós temos que falar. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E aí Pedro fala, veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na à sepultura e a sepultaram ao lado do seu marido. Acho que marido e mulher têm que andar juntos. Né? Não é verdade? Marido e mulher têm que andar juntos. Se você vai enterrar o teu esposo, você tem que ser enterrado junto. Isso é a verdade. É a verdade. Se o seu marido pecou e você concordou, você tem que sofrer junto, pagar junto. Se a sua esposa pecou e você concordou, você tem que pagar junto, sofrer junto. Sepultaram ao lado do seu marido. E de novo, um grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Interessante isso, né? Interessante porque nós estamos falando de dons, mas nós não podemos nos esquecer de quem nos deu os dons e para quem nós servimos através dos nossos dons. Os dons, nós temos sido bem claros, nós recebemos do próprio Deus e do Espírito Santo. Agora, o meu serviço do meu dom, apesar de ser para a comunidade, como era o caso ali, a venda das propriedades, a venda que as pessoas estavam fazendo, era para ajudar as pessoas carentes. Apesar de meu dom ser para o bem comum, mas eu faço ele para Deus. Quando eu entrego o meu dízimo aqui, eu não estou entregando o meu dízimo à igreja, ou não estou entregando o meu dízimo ao pastor, eu estou entregando o meu dízimo a Deus.
Quando eu sirvo aqui na igreja, quando eu sirvo a comunidade, quando eu exerço os meus dons, eu não estou fazendo isso só para o bem comum, mas é para o bem comum, mas quando eu faço isso, eu faço para Deus. E eu preciso ter essa consciência de que eu serei cobrado de Deus sobre essas coisas. Eu não vou ser cobrado daquele com quem eu posso mentir, por aquele que eu posso esconder, por aquele que eu posso disfarçar. Porque você pode mentir para mim, pode mentir para a comunidade, pode mentir para as pessoas, mas para Deus ninguém mente. Deus não deixa ser enganado. E quando eu não exerço o meu dom dignamente, então eu estou deixando de servir Deus dignamente. Não é que eu estou deixando de servir a igreja dignamente. Não é que eu estou deixando de servir a comunidade dignamente. Eu estou deixando de servir a Deus dignamente. E se Pedro estivesse entre nós, ele falaria: por que você permitiu que Satanás enganasse vocês? Vocês não tinham que exercer dom nenhum, só viver no mundo. Só viver separado de Deus, longe de Deus, sem receber a Jesus Cristo. Mas uma vez que você recebeu o presente de Deus na sua vida, e Deus colocou dons na sua vida, você tem que prestar contas desses dons. Não às pessoas, não à igreja, não ao pastor. Você presta contas àquele que te deu, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então, quando eu realizo alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, quando eu exerço o meu dom, seja ele qual for, administração, cura, libertação, oração, consolação, profecia, ser apóstolo, quer dizer, qualquer que seja o meu dom, eu não faço para as pessoas, eu faço para Deus. É para Deus que eu presto contas, porque foi Ele que me deu esses dons. Esses dons é para a coletividade, é para o bem comum. Mas em suma, ao final, é Deus que vai cobrar. É com Deus que eu tenho que prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Romanos capítulo 12, coloca o seguinte, a partir do versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ananias e Safira tinham, ou queriam ter, ou se passar por ter, o dom de contribuir. O dom da generosidade, contribuir de uma forma generosa. Eles queriam falar que eles tinham esse dom porque eles achavam que esse dom chamava atenção. Esse dom fazia com que as pessoas batessem palmas para quem as tivesse, porque era um dom difícil de contribuir financeiramente. É difícil alguém se dispor a dar o seu dinheiro, ou dar a sua oferta, ou dar isso. Quer dizer, é um dom, como eu disse, que não é um dom comum, como todos os pastores gostariam que existisse. Mas é um dom que toda a igreja tem, mas é um dom para algumas pessoas somente. Porque essas pessoas são escolhidas para que possam exercer esse dom de uma forma generosa, de uma forma espontânea, de uma forma alegre, de uma forma em que ela não fica racionalizando se eu devo dar, não devo dar, quanto eu tenho que dar, quanto eu não tenho que dar. É uma pessoa que tem o dom de contribuir, ela simplesmente é impulsionada a contribuir, ela é impulsionada a dar e dar generosamente. A palavra generosamente tem a ver com a qualidade em que ela dá. Ela dá não de uma forma mesquinha, mas ela dá de uma forma espontânea, ela dá de uma forma natural. Quando você fala uma pessoa é generosa, tem a ver com o caráter dela, tem a ver com a maneira em como ela faz aquilo. Não é generosa que ela dá com muito, olha, dá muito, hein? Essa pessoa é generosa, ela dá muitas coisas, dá um valor imenso. Não, isso não tem a ver
com generosidade. Generosidade tem a ver com o caráter, como eu dou aquilo, como eu contribuo. Você pode dar 2 moedinhas e ser uma contribuição generosa. Porque essas 2 moedinhas, como da viúva ali de Jesus, né, que viu ela entregando tudo que ela tinha ali no ofertório, Jesus falou, essa mulher foi generosa porque ela deu tudo que ela tinha. Ele não olhou a quantidade, ele não olhou o volume, ele não olhou o montante, ele olhou a maneira com que aquela mulher ofertou naquele dia. Ser generoso, o caráter da generosidade, não é só no dom de contribuir, mas tem que ser nos outros dons também. Nos outros dons que Deus tem derramado na sua igreja, nós temos que exercê-lo de uma forma generosa. Deve expressar o meu caráter, deve expressar o meu amor, deve expressar, sabe, que eu sou assim por natureza. Essa é a minha natureza. Jesus foi generoso. Não porque ele deu muito dinheiro, mas porque ele deu a vida. E deu sem reclamar, deu sem murmurar. Deus sem racionalizar. Acho que se Jesus fosse racionalizar o que ele iria doar, talvez ele não doasse. Mas Jesus não pensou, ele simplesmente fez. Ele veio a esse mundo, se humilhou, sofreu, morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Ele foi generoso. Você tem que ser generoso no seu dom. O seu dom deve ser caracterizado, fundamentado na generosidade que ele brota, que ele vem. No caso ali foi contribuição. A contribuição deve ser generosa, não pelo montante, mas a maneira em que eu a dou, a maneira em que eu a faço. Tem que haver generosidade. A palavra generosidade vem assim, eu me consigo ver, eu tenho uma capacidade de enxergar a necessidade do outro, me coloco na condição do outro e eu faço como se fizesse para mim mesmo. Então amar ao próximo como a si mesmo é generosidade. Quando você tem a capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, e foi como Jesus resumiu os mandamentos, as suas 2 linhas principais, e essa, né, a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem a ver com generosidade. A minha capacidade de ver, puxa, se aquela pessoa está passando isso, e se eu tivesse, eu gostaria que isso acontecesse comigo, então eu vou fazer isso para ela. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é tremendo quando uma pessoa é generosa. Ser generoso é eu olhar e me colocar na vida do outro e ver como eu gostaria, se eu estivesse na pele dele, como eu gostaria que as pessoas me tratassem. Aí eu vou e faço a mesma coisa. Essa é uma pessoa generosa. Eu tive pessoas generosas na minha vida. Muitas pessoas generosas. Pessoas que se colocaram no meu lugar, se colocaram na minha vida e falaram, olha, o Fernando está passando isso, é isso que o Fernando, e se o Fernando está passando isso, é isso que ele precisaria, então é isso que eu vou dar para ele, é isso que eu vou fazer para ele. Isso não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com amor, tem a ver com atenção, tem a ver com uma bondade, tem a ver com um acompanhamento de oração, tem a ver com consolo, tem a ver com todos os dons que o Senhor tem nos colocado à disposição. Sermos generosos. Safira e Ananias não foram generosos. Não porque eles não entregaram todo o dinheiro, mas porque o coração deles estava enganado. O coração deles estava totalmente desviado da atenção. Sabe alguém que foi generoso, com o dom de contribuir? E foi quando Ananias e Safira viu aquele José lá, maior sucesso, né? Tá nas paradas, saiu na primeira página, né? Olha, ele vendeu tudo, entregou tudo. Quer dizer, quando nós vamos ver essa outra pessoa, e o texto está um pouquinho antes do capítulo 5. Veja comigo o capítulo 4, versículo 32.
Veja como aqueles irmãos eram generosos. Veja comigo, da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Isso é generosidade. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía. Isso é generosidade. Mas compartilhava tudo o que tinha. Isso é generosidade. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é generosidade. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Generosidade de Jesus. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque eles eram generosos. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era uma comunidade generosa. E aí o tal José, versículo 36. José, o tal José que Ananias e Safira se espelharam, mas acabaram fazendo a coisa errada. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Generosidade desse José. E como é que Pedro, os apóstolos, viram e viam, naquele tempo, a atitude de José e de muitas outras pessoas, que eram generosas. Eles olhavam e falavam, gente, esse pessoal é generoso. Eles compartilham o lar, eles compartilham o amor, eles compartilham a dor, eles compartilham os bens, eles vendem, eles são uma comunidade que se relacionam, não há necessitados entre eles. Sabe como é que eles classificavam essas pessoas? Como é que eles enxergavam e nominavam essa generosidade? De uma outra forma. Essa é uma outra palavra que segue o dom de contribuir, que segue a capacidade do caráter do nosso dom. E é Barnabé. Barnabé é um nome, mas Barnabé também significa alguma coisa. Barnabé significa encorajador. Gente, quando nós somos generosos com o nosso dom, nós encorajamos aquela pessoa com a ação que fazemos. Quando nós somos pessoas que exercemos o nosso dom generosamente, o que acontece com a vida daquela pessoa que recebe aquela generosidade, ela é encorajada. Ela é barnabenizada. Essa é uma palavra que eu inventei agora, Quer dizer, o que é Barnabé? Ela é encorajada. Encorajada a confiar em Deus, encorajada a seguir os planos de Deus, encorajada a pertencer à igreja de Jesus. Ela é encorajada a ser um Barnabé. Por isso que José, a partir desse momento, ele representa na igreja de Jesus Cristo daquela época tudo que tem a ver com generosidade e encorajamento. Por isso que os apóstolos nominaram, ô José, vem cá, hoje você vai se chamar Barnabé. Barnabé. Chamar Barnabé, ter um nome transformado Barnabé, que era muito comum naquela época, eles mudarem os nomes das pessoas pela qualidade que eles achavam na pessoa. Pedro não chamava Pedro, Pedro antigamente chamava Simão. E aí ele veio a chamar Pedro. Paulo não chamava Paulo, ele chamava Silas. Saulo, perdão. Saulo. E aí depois veio se transformar em Paulo. Barnabé não chamava Barnabé, ele chamava José. Por que foi chamar Barnabé? Porque ele encorajava as pessoas com a sua generosidade de contribuir. Quantos aqui gostariam de ser pessoas que
tenho o prazer e a alegria de encorajar outras pessoas. Sabe, Deus quer mudar o seu nome através do uso do seu dom, seja ele contribuir ou qualquer outro dom, mas que você faça de uma forma generosa e venha demonstrar isso, né? E com essa sua atitude generosa, você produza encorajamento na vida de outra pessoa. Eu pergunto, quem você está encorajando hoje? Quem você está encorajando hoje? Para quem você está sendo Barnabé? Você encoraja alguém hoje? Eu tenho certeza que eu encorajo alguns de vocês aqui. Não todos, procuro fazer isso, né, da forma mais democrática, né? Mas a igreja é muita gente, mas assim, eu procuro encorajar muitos de vocês aqui hoje à noite. Eu procuro ser Barnabé na vida de muitos. Porque eu vejo que dessa maneira, eu agrado a Deus, eu sirvo ao Senhor e uso o meu dom para que, através do meu dom, exercido de uma forma generosa, eu me transforme em um Barnabé na sua vida. Sabe, é tão bom ter amigos que nos encorajam. Agora tem aquele amigo, não vai dar certo, não vai ser tudo ruim, não, olha, deixa para lá, tal, olha, é horrível. Eu não sei se tem um nome oposto a Barnabé, né? Deve ser, sei lá, né? Não tenho medo de falar desbarnabé, né? Ou ambarnabé, né? Porque, olha, se você tem um ambarnabé, um desbarnabé na sua vida, você está perdido. Hoje fiquei feliz, né? Barnazé. Mas hoje fiquei feliz, né? De uma pessoa aqui na nossa comunidade me procurou e falou, olha, saí de um emprego, né? Pensava em ser mandado embora, mas eu mandei o emprego embora porque assumi um outro emprego. Não é gostoso isso? Né? A gente orou com ela, torceu com ela, não, vamos firme, vai dar certo, né? E ela estava com medo de perder o emprego. Deus é justo, né? Não foi ela que perdeu o emprego que perdeu ela. Porque ela foi para um emprego que está ganhando muito mais, vai ser muito melhor aproveitado. Gente, ser Barnabé na vida de outra pessoa, você é recompensado, você é abençoado, né? Eu não chamo José, eu chamo Fernando. Mas eu quero me chamar e ser conhecido como Barnabé por muitos de vocês aqui. Se você precisa de um Barnabé, vamos sentar junto, vamos orar junto, vamos trabalhar junto. Deus vai nos ajudar. E eu sei que entre nós existem pessoas com diversos dons. Não só o dom de contribuir, mas o dom de consolar, de exortar, de ensinar, de administrar, tantos dons que Deus tem nos dado na nossa comunidade. Mas nós temos que exercê-lo generosamente. E exercendo generosamente, nós iremos nos tornar automaticamente Barnabé. E se tornando Barnabé, nós estamos prestando contas a Deus e não a Satanás. Porque se você não presta contas a Deus com o seu dom, você vai prestar contas a Satanás. Como Ananias e Safira foram prestar contas lá no inferno do que eles haviam feito. Que Deus possa nos ajudar a descobrir os nossos dons, a entender os nossos dons. Nós estamos aprendendo um pouco sobre o dom de contribuir. Entendendo como é gostoso contribuir, como é gostoso partilhar algo. Como é importante ao partilhar ser generoso, porque sendo generoso eu vou estar causando encorajamento àquela pessoa. Eu estarei tornando um Barnabé na vida de alguém. Que ainda hoje você procure alguém para ser um Barnabé. Amém? Ainda hoje, telefone para ele, mande um e-mail, né? Fala aqui, ó, aqui é o Fernando Barnabé, aqui é o João Barnabé, aqui é o Xande Barnabé, quer dizer, o Luiz Barnabé, não importa. Comece a chamar Barnabé, e por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa por você. Eu quero te ajudar.